Corpo de Bombeiros de Paracatu, Minas Gerais, alerta sobre incêndios e queimadas na zona rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Segurança no campo. Os meses de agosto e setembro são tradicionalmente os mais críticos para ocorrências de incêndios florestais em todo o Brasil. O Corpo de Bombeiros registrou 12.640 focos de incêndios florestais só no estado de Minas Gerais, de janeiro a agosto deste ano. No mesmo período do ano passado foram 12.528, ou seja, houve um aumento de 112 casos. A fumaça das queimadas na Amazônia e também no Pantanal já se estende por vários quilômetros do território do país. A fumaça proveniente dos focos de incêndio, observados com intensidade desde o começo do mês na região do Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está se deslocando para o sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, as imagens de satélite e os modelos de direção dos ventos mostram o movimento da poluição em direção a todos os estados da região sul do Brasil. De acordo com o INMET, a frente fria que está na região sul vai se deslocar para o sudeste, criando condições de chuva que podem limpar a atmosfera. O Instituto emitiu alerta nesta quinta-feira, 17, para baixa umidade do ar em boa parte do país. A situação é de perigo em todo o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Tocantins, com bandeira laranja, além de boa parte de Minas Gerais. O tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Joaquim Ferreira, instalado no Batalhão de Patos de Minas, conversou conosco e explicou a diferença entre incêndio e queimada. O incêndio é o fogo fora de controle. E a queimada é aquela, tecnicamente falando, é quando aquela queimada programada, que o agricultor consegue junto ao IBAMA, ao IEF, autorização. Então, a queimada que está sob controle, onde ele tem todos os meios ali e faz aquela queimada sem oferecer riscos, para as áreas próximas. A região noroeste está no Cerrado brasileiro, que nessa época do ano tem muito vento, clima seco, umidade super baixa e muito sol, que é os três fatores principais para poder provocar um incêndio, De que forma que o produtor rural hoje ele pode então se prevenir para que não aconteça? É justamente a prevenção que é o primeiro passo? Isso, é o primeiro passo e o passo mais importante. A prevenção, como aquele ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar. O que a gente observa nas fazendas? As fazendas agora para frente começam a ser mais acometidas por incêndios. Mas no final do período seco é onde mais ocorrem incêndios em fazendas. A gente observa, quando vai combater os incêndios, que muitas fazendas, os proprietários estão displicentes com aquelas regras de segurança, o acero em volta da cerca, as edificações, curral, casa, paiol, estão, muitas vezes, o mato está encostando na parede. Você chega lá, o quintal está tomado de mato, o pomar está tomado de mato. E às vezes você percebe que não tem acero, tá? A cerca some no meio do mato também. No local desse, quando você chega para combater um incêndio, você não tem como iniciar o combate, porque você não tem uma área limpa da onde você pode partir para o combate, para o combate direto. E o acero também é muito importante para fazer o combate indireto, porque a partir dele eu posso iniciar um fogo contra fogo de forma controlada, nos horários certos, com a técnica correta. Então, é muito importante que o produtor rural, o proprietário rural, foque nessa área. Limpar em volta da edificação, em volta da casa. Limpar, fazer o acero, em volta das cercas. Limpar os pomares. O capim seco e alto é o grande problema, É o grande causador, não é causador assim, ele é propagador dos incêndios. Você vê uma árvore verde,
as folhas verdes, ela queima porque o capim que está ali alto em volta dela, ele queima e o calor do fogo seca na hora. As folhas incendeiam e a árvore pega fogo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte de mato, né? Onde deixa mato acumular ali, crescer no pomar, deixa mato crescer no quintal. As chácaras, essas chácaras que a gente tem visto proliferarem bastante, né? Os chacreamentos, é um exemplo muito claro disso. A gente percebe que a pessoa compra, adquire, constrói ali uma casa para passar final de semana, planta um pomar e alguns acabam deixando aquilo meio descuidado. O mato cresce rápido, depois o mato seca rápido e você é chamado para atender um incêndio no local desse e no chamado eles falam que a casa vai pegar fogo, a casa está em risco. Só que não tem ninguém lá. O dono te liga da casa dele, que é na cidade. E não vai também não, ele quer só que você vá lá pagar. E você chega lá, tem 5, 6, 7 construções desse tipo, assim, chacramentos, como são todos pequenos e próximos, né? E o fogo vai passando de um para o outro e você tem dificuldade por causa disso, por estar muito sujo, muito cheio de mato. Então a sugestão é essa, limpar, né, os locais, deixar os locais limpos. Um dos grandes causadores de incêndio são essas atitudes, né? Uma sugestão que a gente dá é que se evite queimar lixo. O lixo, limpou o quintal, vou queimar. Isso gera vários acidentes, vários incêndios grandes, com grandes prejuízos, foram oriundos desse tipo de ação. As pessoas, às vezes, elas fazem amontoam esse lixo e põem fogo nesse lixo 10 da manhã, 2 da tarde, que é um momento que está quente e que tem bastante vento. Então, o próprio fogo em si, a própria queimada, né, desse material, ele já provoca movimentação de ar e já gera vento naquele pedacinho ali, e já começa a subir fagulhas. Então, assim, a sugestão é que não faça queimada de lixo nessa época do ano, principalmente. E aquela queimada programada também, que a gente falou no início, ela é feita com autorização do IEF, tem as regras a serem seguidas, tem, né, todo um parecer lá do órgão, e tem que ser feito tem que ter uma autorização, tudo certinho, né? Então é uma queimada que ela não pode passar, assim, simplesmente a pessoa, vou queimar essa área aqui. Não, tem toda uma parte burocrática a ser seguida, né, e atendida para que seja feito isso aí. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu jornal do agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil já registrou este ano 139.316 focos de queimadas, sendo 48.186 apenas no mês de setembro, 5.342 nos dias 16 e 17 de setembro. Na divisão por estado, o INPE indica atividade fortíssima de queimadas em setembro, nos estados de Mato Grosso e Pará, com mais de 7.000 focos no período em cada estado. Tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros, explicou que o aceiro em fazendas próximo às rodovias é muito importante. Ele deu dicas de combate a incêndio. A rodovia, a faixa de domínio, todo ano essas faixas de domínio elas são incendiadas. Muitas vezes são incêndios, são colocados mesmo, a pessoa que está passando ali coloca, a gente não sabe quem, mas são incêndios criminosos. Não sei qual é a intenção. O fazendeiro ali, o proprietário que tem a sua fazenda fazendo divisa com essas rodovias, ele tem que tomar um cuidado redobrado, cuidar bem do aceiro dentro da área dele. A rodovia geralmente é feita uma limpeza ali de 2 metros, um pouquinho mais de 2 metros, a partir do asfalto
entrando para a faixa de domínio, mas geralmente fica nisso aí, não passa de 2,5 metros não. Esse restante de capim que fica e de mato que a gente observa, em alguns locais as pessoas estão fazendo a limpeza. Não sei quem faz, eu tenho só observado, não sei quem faz isso, mas essa faixa é faixa de domínio. Então, quem for fazer a limpeza, a orientação é procurar o órgão responsável, né? Que seja o DENIT, que seja o DR ou que seja a Via 040, concessionária aqui na 040, para se informar de qual é o procedimento, caso ele queira fazer essa limpeza, né? Para fazer de uma forma legal, né? De forma que ele não esteja infringindo nenhuma lei ambiental. Se o produtor rural, o proprietário rural, se deparar com um incêndio, ele acha que pode dar conta de controlar. É possível uma pessoa sem treinamento realizar um controle de um incêndio? E de que forma que poderia ser possível ou não? O senhor pode dar uma noção para o nosso ouvinte de que forma que ele deve agir ou a forma correta para poder agir num caso desse? Sim, o incêndio, né, o fogo em vegetação, ele prioritariamente deve ser combatido por pessoas treinadas. Mas em um caso de emergência, talvez até para evitar um mal maior, o proprietário pode sim fazer o combate, desde que ele tenha segurança para isso. E algumas dicas são imprescindíveis. Primeiro, que ele esteja em pelo menos uma dupla, pelo menos ele mais um. Por quê? Porque o combate a incêndio, ele é muito desgastante e a pessoa pode, talvez tenha alguma tendência a dar convulsão, por exemplo, ela pode sofrer uma crise convulsiva durante o trabalho, devido ao esforço. Uma pessoa mais idosa, né, ela pode se sentir mal e pode cair ali no local que ela está fazendo o combate, e aí a chama vai alcançar ela. Crianças não devem trabalhar com isso, crianças têm que ficar em local seguro, né, sob supervisão de pessoas adultas. Isso se for para ser feito, né, que seja com segurança, que seja pessoas adultas. O combate a incêndio, de forma direta, que é a gente chegar lá e bater o abafador, ou, num caso emergencial, até um pedaço de galho, ele tem que seguir algumas regras básicas. Primeiro, você não vai brigar com o fogo. Você não vai chegar lá e enfrentar a chama de 2 metros de altura. A gente vai aproximar quando a chama estiver baixa, quando o vento dá uma parada, a chama baixar. Aí você tenta, né, bater o galho, o abafador nessa chama para tentar abafar ela, né? Impedir o contato dela com o oxigênio para que ela se extinga. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, e só se for um caso de emergência mesmo, porque o risco talvez é muito grande para uma pessoa que não é da área e pode acabar em uma tragédia. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com incêndio em mato, né, em vegetação, é que ele tem tendência a cercar. Ele faz voltas e ele acaba cercando a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Prioritariamente, que esse combate seja feito, eu estou na área que já foi queimada, combatendo o fogo que está indo em sentido da área que queimou. A área que ainda não foi queimada, né? Por quê? Porque quando eu estou na área que já foi queimada, eu não corro riscos de vir fogo onde eu estou, porque já não tem mais combustível, né? O fogo já extinguiu o combustível. Então, a parte da área que está queimada, eu trabalho combatendo o fogo que está indo em direção à área que não queimou ainda. Isso é uma dica. E se você perceber que o fogo está começando a dar a volta, porque o vento faz isso, às vezes o próprio bombeiro, quando ele vê, ele já está começando a ficar cercado. Então a gente tem essa observação o tempo inteiro, mas é muito fácil de acontecer. Então, começou o fogo a dar a volta, saia para um local seguro o mais rápido possível, e a segurança das pessoas é a prioridade. O Corpo de Bombeiros alerta que 99% dos casos de incêndios são causados pela intervenção do homem. Queimadas criminosas em áreas de pasto, guimbas de cigarro e até mesmo pequenos atos como queima de folhas no quintal. O bombeiro militar Tenente Pedro ainda falou que os incêndios na área rural são os piores a serem combatidos. Por enquanto, até agora, o incêndio está mais urbano, né? Os acionamentos, né, do Corpo de Bombeiros, o bombeiro está sendo mais acionado para incêndio em terrenos baldios, lotes vagos, reservas dentro da área urbana. Da agora para frente, a tendência é que cada vez mais o fogo se torne
rural, começa a atingir mais a área rural, né? Que é o maior problema. Por quê? Porque dentro da cidade causa muito transtorno, há o risco de atingir edificações, mas a área é limitada, são áreas pequenas, o fogo acaba de forma rápida. Agora na área rural, ele vai queimar enquanto ele tiver condições propícias para ele se progredir. Então pode atingir várias áreas, grandes áreas, né? Durar muito tempo. E o combate na área rural é muito mais complicado e demanda muito mais pessoas e equipamentos do que dentro da área urbana. Continuando aquela fase lá que a gente falou sobre o proprietário da fazenda limpar, deixar a área bem cuidada, também é importante ter pessoas e ter equipamentos já assim pré-disponibilizados para um combate a incêndio. Quem tem aí trator com grade, quem tem caminhão com água, né, que transporta água e tal, é importante deixar isso aí nessa área, nessa faixa agora esse período agora até no final do período seco, período de estiagem. É importante ter esses equipamentos em condições, porque no caso de um incêndio, é importante ter isso lá. A gente às vezes vai na fazenda, chega lá, 2 bombeiros e não tem mais, é só bombeiro e o dono não tem muita coisa a fazer, não tem equipamento, e aí o fogo, nessas condições, é muito complicado a gente conseguir debelar as chamas. Bom, se caso um proprietário rural, um grupo de produtores tem conhecimento de pessoas que estão planejando ou que já até causaram incêndios, a forma correta é ligar para a polícia ou para o senhor aqui no quartel ou 181, de que forma que ele pode estar fazendo uma denúncia? Ele pode fazer das 3 formas, ligando para o bombeiro, para a PM ou via 181. E tem a polícia ambiental, né? A polícia militar ambiental, que é aquela polícia específica para a parte ambiental, que está mais por dentro das normas, né, ambientais e trabalhando mais aí na área rural. Conhece melhor, né, a parte de meio ambiente. Todos esses órgãos eles podem fazer a apreensão. Caso seja abordada a pessoa em flagrante, né, cometendo o ato, pode ser feita a prisão dessa pessoa. A CEMIG também fez um alerta para o perigo das queimadas. Interrupções no fornecimento de energia por causa do fogo já atingiram mais de 40 mil consumidores, como explica a repórter Sônia Neri, da Agência Minas. A CEMIG registrou nos 7 primeiros meses de 2020 93 ocorrências no sistema elétrico por causa das queimadas. Isso prejudicou o fornecimento de energia para cerca de 43 mil clientes da empresa. Metade dessas interrupções foi registrada no mês de julho, praticamente uma por dia. O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CEMIG, João Magalhães Soares, fala sobre as ações da CEMIG para prevenir as ocorrências e sobre os riscos das queimadas. Uma das principais características desse período do ano é a vegetação mais seca e devido à baixa umidade. E isso acaba proporcionando maior risco de queimadas nas áreas rurais, e isso pode ocasionar tanto acidentes com a população quanto também falta de energia em alguns municípios. A CEMIG, ela preocupada com essa situação, ela faz limpeza das faixas de servidão, que são aquelas faixas embaixo das linhas e redes de distribuição em área rural. Ela faz uma série de podas de árvores que estão sob as redes e linhas de energia, faz diversas inspeções, manutenções, ela retira a vegetação ao redor dos postes para evitar que, caso ocorra alguma situação, nós não queimemos esses nossos postes. E quando ocorre uma queimada em área rural próxima às nossas redes e linhas de transmissão, nós temos danos a postes, cabos, torres, equipamentos, subestações. E isso causa um transtorno muito grande, porque normalmente quando o defeito é devido a uma queimada, o tempo para normalizar a situação, para religar a energia, ela é muito grande. As queimadas ela têm a proibição quase total, em alguns poucos casos elas são permitidas por lei e sempre devem ser feitas com acompanhamento técnico. E quando permitidas por lei, elas têm que ser feitas a pelo menos 15 metros de distância das faixas de servidão, das linhas e redes de energia elétrica, de telecomunicações, de ferrovias, rodovias e outros. Da Agência Minas, Sônia Neri. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.
Acordo de manhã